Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela Abismo de Paixão. Mas antes, deixem seu like e se inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. Vamos lá! Anoitece. Henrique se encontra com Sarito na empresa. Ele percebe que ela não tem se alimentado bem. Ela quase desmaia e ele a ajuda. Dolores sai com Braulio pelo povoado. Ela agradece por ele tê-la convidado para sair. Ela diz que esteve bem tensa e preocupada por sua linda Elisa. Braulio já sabe que Gael e Damião são irmãos. Os dois conversam sobre este assunto e sobre o destino. Depois, ela diz que nunca deixou de amá-lo e eles se beijam. Damião diz ao tio que não entende, porque as coisas ruins juntaram tudo de uma vez. Lupe diz que isso eles não irão entender, porque os tempos de Deus não são os mesmos tempos deles. O médico vai dar notícias, informa que a cirurgia de Almerinda foi um sucesso. Damião e Lupe ficam mais calmos. Lupe e Damião se despedem. Ramiro segue ali na espreita. Paloma diz à avó que falou com Elisa e ela já sabe que ela foi uma falsa amiga, que ela já se entregou a Gael, quando ele estava comprometido com ela. Paloma fala que não disse nada para Elisa sobre a sua gravidez. Ela fala que se dissesse isso, Elisa iria correndo contar pra Gael e não quer que o estúpido saiba disso. Paloma reclama com a avó por tê-la afastado do seu pai e por ela nem saber quem ele é. Elisa esbofeteia Gael e pergunta como ele foi capaz de fazer isso com Paloma. Gael diz que imagina que Paloma deve ter abrido a boca. Ele diz que se deixou levar pelo momento. Elisa diz a Gael que ele sabe o que Paloma sente por ele e ele abusou desse amor e se deitou com ela. Gael diz que se deixou levar pela paixão, pelo instinto. Gael diz a Elisa que nunca quis magoar Paloma, e nem ela. Ele diz que a ama. Elisa questiona se o que ele faz isso é amando, imagina o que deve fazer odiando alguém. Elisa diz que nunca vai voltar com ele, e pede que ele se afaste dela e de Paloma, e não se aproxime mais delas. Gael diz a Elisa que a ama, e ela é sua razão de viver, e fará de tudo para recuperar o perdão delas. Elisa diz a Gael que foi um grande erro ter aceitado ele, e a história deles acaba hoje, e para sempre. Ele se entristece. Damião visita Almerinda e observa ela, ainda inconsciente. Ele toca na mãe e diz que deveria odiá-la por tudo que ela lhe tirou na vida, mas não pode. Ele diz que ela não só o afastou dali quando era menino, mas também lhe tirou seu irmão. Ele diz para ela ficar tranquila, porque sua história com Elisa acabou, e nesses momentos ela deve estar retomando os planos de casamento com Gael. Ele beija a mãe, que ainda está desacordada. Ramiro está pronto para agir. Carmen se pergunta onde Ramiro deve estar e diz que não pode ficar sozinha naquela casa. Ramiro liga para Carmen e diz que está na capital, porque Almerinda está no hospital em estado grave e pode morrer. Carmen diz que por ela deseja que Almerinda vá para o inferno mesmo. Carmen se atormenta e se lembra de quando Elisa perguntou da mãe e ela disse que a Estefânia tinha morrido. Carmen se atormenta, pensando em todo o mal que fez. Ela começa a se assustar com ruídos da casa e diz que precisa se desfazer daquele lugar e essas malditas lembranças vão acabar lhe matando. Dolores está preparando o jantar na casa de Lúcio e diz que vai fazer um frango delicioso. Ela fala sobre como é a receita do alimento e bota Lúcio para ajudá-la. Henrique leva Sarito para jantar. Ele pede que ela vá ao centro de saúde para examinarem ela. Gael pede perdão a Deus e diz que se deixou levar por um momento de fraqueza e se arrepende, porque não queria fazer mal a Paloma, mas não quer abandonar Elisa, porque a ama. Lupe encontra o filho rezando e se junta a ele. Paloma segue na sofrência. Elisa visita ela e diz que já falou com Gael e reclamou com ele pelo que ele fez. Paloma diz que Gael não tem culpa e foi ela quem o provocou. Ramona confirma a Elisa que Paloma realmente provocou Gael e o seduziu. A morena não se arrepende do ato, já que fez por amor, com a pessoa que ama desde criança. Elisa diz a Ramona que Gael também é culpado, já que poderia ter evitado a situação, mas não fez. Ramona fica farta de toda essa situação e sai. Eles entendem a opinião de Paloma de não se arrepender e diz que imagina como foi a noite dela, apaixonante. Ela diz que foi a melhor noite do mundo. Elisa diz que aconteceu o mesmo com ela e Damião, na praia. Elisa pede que a amiga não vá embora do povoado, porque ela é sua melhor amiga, sua irmã, e não pode perdê-la também.
Muito chorosa, Paloma fica pensativa. Henrique conversa com Sarito no restaurante. Lupe e Gael rezam. Gael quer recuperar Elisa. Ele diz que não está disposto a renunciar a Elisa. Lupe diz ao filho que ele já renunciou a Elisa quando ficou com outra e se deixou levar pela paixão. Paloma pede que Elisa lhe entenda, porque precisa de distância de Gael e não é tão forte como ela. Elisa diz que são fortes sim e podem brigar e se defender de todo mundo. Paloma diz a Elisa que desde pequena sonhava com seu casamento com Gael e lhe machuca muito a decepção e precisa ir embora dali. Lupe diz a Gael que o lugar dele é com Paloma. Lupe diz ao filho que ele é um grande homem e precisa assumir as responsabilidades. Gael não aceita fazer isso e diz que não vai renunciar a Elisa por ninguém. Lupe pede a Gael para irem falar com Paloma e Ramona. Ele não aceita fazer isso. Paloma diz a Elisa que não pode obrigar Gael a ficar com ela se ele não quiser. Elisa pergunta se ela está lhe escondendo algo e o que está acontecendo. Paloma diz que nada. Elisa abraça a amiga e diz que a ama. No dia seguinte, Lúcio e Elisa vão ao registro público. Elisa descobre que a Casa Azul só teve 2 donos, que foram Rogério Arango e Carmen Bouvier. Elisa diz ao padrinho que sua tia mentiu quando disse que aquela casa tinha sido de sua mãe. O médico diz a Damião que a Almerinda ainda ficará sedada em terapia intensiva por 2 dias ou mais, dependendo do caso. Ramiro vai ao quarto de Almerinda e ri ao vê-la sedada. O nojento debocha da senhora e grita para ela falar. Ele diz que admirava muito o Rogério e sempre quis ter tudo o que foi dele. E quando ele morreu, lutou para ocupar o lugar dele, tanto na processadora como com ela. O Carrapato segue com reclamações, enquanto a velha está dormindo em recuperação. Ele se lembra de todas as vezes que Almerinda lhe humilhou. O cabeludo feioso segue criticando Almerinda pelo jeito que o tratava. O verme não resiste e beija a velha. Damião chega ao quarto bem na hora e tira ele de cima da sua mãe. O moreno ordena que ele não chegue perto da sua mãe. Florência chega no consultório para trabalhar. Henrique encontra ela e pergunta por Paloma. Florência diz que ela ainda não chegou. Henrique segue sendo seco e grosso com Florência. Ela pede que eles sejam amigos. Henrique não aceita. Henrique diz a Florência que se apaixonou por Paloma e não quer que ela vá embora do povoado e não quer perdê-la. Florência diz que Paloma espera um filho de Gael. Gael se aproxima dali bem na hora. Henrique diz que não se importa com isso. Está disposto a se casar com Paloma e dar um sobrenome ao filho que ele está esperando. Damião e Ramiro trocam ameaças. Damião ordena que o verme maldito ceboso saia dali. Eles começam a se agredir. Damião pede que a enfermeira chame os seguranças para tirarem aquele infeliz dali. Ramiro diz a Damião que seria incapaz de fazer algo ruim com a Almerinda. Gael fica chocado ao saber que Paloma está grávida de Henrique. Henrique diz a Gael que Paloma está esperando um filho seu. Gael diz que não entende como isso pode ser possível. Henrique diz que ama Paloma e levou ela a sério, diferente dele. Gael pergunta a Paloma se é verdade que está esperando um filho de Henrique. Paloma diz que sim, é verdade, e não vai permitir que ele arrume briga ali no seu trabalho de novo. Ele leva a moça para conversarem lá fora. Florência fica magoada por Henrique não acreditar em sua mudança. Paloma diz a Gael que fez com Henrique o mesmo que ele fez com ela e deixou-se levar pelo instinto, pela paixão. Gael fica incrédulo e sente pena. Paloma diz que graças a ele é a mulher que é. Henrique diz a Paloma que está disposto a se casar com ela e responder pelo filho que terão. Gael diz a Henrique que é o mínimo que Henrique pode fazer e o chama de animal. Gael dá um soco na cara de Henrique. Paloma diz que já basta e sai com Henrique. Damião vê Ramiro na recepção do hospital, vê que ele não foi embora e pede que ele saia dali e não se aproxime da sua mãe. Ramiro diz a Damião que ele gostando não ficará ali, porque tem negócios com a mãe dele. Ramiro diz a Damião que é uma pena que Gael não tenha o matado. Ramiro diz que nem ele e nem Gael são dignos de levar o sobrenome Arango e ele seria um filho perfeito para Rogério. Damião não aguenta e agride o desgraçado e manda ele sair do hospital. Os enfermeiros seguram os dois e impedem que eles briguem. Eles separam os pilantras. Eles se encaram. Elisa vai à sua processadora. Sarito fica feliz pela volta dela. Paloma diz a Henrique que ele não devia ter dito a Gael que ela estava grávida. Henrique diz que estava falando com Florência da gravidez dela e Gael chegou bem na hora e tinha escutado tudo. Ela agradece por ele ajudá-la, mas diz que Gael vai acabar descobrindo que o filho que espera é dele, mas que quando isso ocorrer, ela estará longe dali. Henrique fica triste.
Paloma não pensa em mudar de decisão. Paloma espera que Henrique seja feliz com uma mulher que o ame de verdade, porque ele é o homem mais bom e nobre que conheceu em toda a sua vida. Edmundo encontra Florência chorando. Florência diz a Edmundo que não aceita perder o amor de Henrique. Edmundo lamenta muito e diz que viu Henrique sofrer por ela durante muito tempo. Ela diz que nunca pensou que Henrique deixaria de amá-la. Edmundo diz a Florência que se ela decidir ir embora da cidade, não vai reclamar. Florência diz que precisa sair adiante sozinha. Gael procura Elisa na processadora. Depois, Lúcio, Braulio e Henrique chegam para a reunião. Elisa agradece a todos da empresa e diz que superaram as vendas da processadora Arango e precisam trabalhar mais para melhorarem a qualidade e o serviço dos produtos, para ser a melhor processadora do povoado. Ela entrega um cheque com muito dinheiro para todos os sócios. Gael elogia e debocha de Henrique, dizendo que esse dinheiro que ele ganhou vai ajudá-lo muito agora que ele está começando uma nova vida com uma família. Todos ficam observando. Betânia procura Carmen na fazenda e ela toma um susto. Betânia diz a Carmen que veio agradecer a ela, porque por ela ter se envolvido com Edmundo, seu casamento entrou em crise. E ela e Edmundo conseguiram se dar conta de muitas coisas. Betânia debocha da Lisma da Carmen por ter ficado sozinha e diz que duvida que ela encontre outro homem para refazer a vida. Betânia diz que sente pena por ela morar naquela casa sozinha, sem ninguém. Ela sai. Carmen chora. Henrique diz a todos na sala de reunião que pediu Paloma em casamento. Henrique não diz sobre a gravidez de Paloma e diz a Gael que não dirá nada que Paloma não queira que o povo saiba por agora. Henrique diz ao verme nojento que ele fez muito mal a Paloma e ela tem que falar com Elisa primeiro. Henrique pede que Elisa o ajude a convencer Paloma de não ir embora do povoado. Elisa volta para a casa do padrinho. Os dois estão contentes. Elisa diz a Dolores que o primeiro mês deles na processadora foi incrível. Dolores se alegra e se orgulha. Elisa diz a Lúcio que com o dinheiro que ganhou na processadora vai recuperar as terras céu aberto e a propriedade. Florência vai à casa de Ramona falar com Paloma. Ramona agradece a Florência por ter cumprido com sua palavra. Florência agradece a Ramona e diz que ela e a neta foi quem lhe estenderam a mão depois de tudo que ela fez. Florência diz a Ramona que se sente muito sozinha e vazia. Ramona pede que ela não se deixe vencer, porque é muito mais forte do que pensa. Elisa observa a casa da tia e se lembra de quando no passado viu Rogério sair da mesma casa, azul. Carmen recebe Elisa, mas não quer deixá-la entrar na casa. Elisa entra na casa, mesmo que a bruxa não queira. Elisa vê como a casa está toda suja, cheia de poeira. Carmen diz que não tem dinheiro para pagar uma servente. Elisa pergunta à tia quanto quer pela casa, porque pode comprar. Carmen diz a Elisa que ela enche a boca para dizer que tem dinheiro para comprar e está farta por ela mostrar os triunfos como empresária. Carmen diz a Elisa que ela se parece com a Almerinda, vestidas e só faltava ter cabelo preto. Carmen diz a Elisa que nunca na vida venderá nada para ela, nem que fique na miséria. Elisa questiona sobre a casa azul dela. Carmen ri e se faz de sonsa. Elisa diz à tia que acaba de descobrir que aquela casa azul nunca foi da sua mãe e foi ao registro público da propriedade e os únicos donos da casa foram ela e Rogério Arango e não aparece o nome da sua mãe lá. Carmen diz que Estefânia deve ter pedido isso para trocar o nome. Elisa diz à tia que está convencida de que sua mãe jamais traiu seu pai e Damião já viu ela saindo da casa azul, mas antes viu Rogério. Elisa pergunta à tia se era ela a amante de Rogério Arango e não sua mãe. Flor se explica para Paloma e diz que não teve culpa por Gael ter descobrido sobre a gravidez dela. Florência diz a Paloma que Henrique está muito apaixonado por ela. Paloma diz à loira que não vai aceitar Henrique, porque não sente o mesmo por ele. Florência diz a Paloma que ela deveria aceitar Henrique, porque ele é um bom rapaz. Flor diz que está totalmente de acordo com o que Ramona disse, e ela está errada em não dizer a verdade. Carmen segue negando e pergunta a Elisa se é Guadalupe quem está metendo coisas na cabeça dela, essas bobagens. Elisa fala que chegou nessas conclusões. Carmen pede que Elisa fale com a Almerinda, porque ela está com as passagens de avião, onde tem o nome de Estefânia e Rogério. Elisa diz à demônia da tia que vai descobrir a verdade, vai chegar a fundo em tudo isso. Elisa manda a desgraçada se preparar, porque assim como ela lhe odiou e atacou toda a vida, é para ela se sentir correspondida com tanto ódio. Elisa diz que já não é uma menina e ela vai saber do que ela é capaz.
Carmen fica preocupada. No outro dia, Ramona e Paloma comem. Ramona fala pra neta que Henrique ama muito ela, por sempre defendê-la na frente de Gael. Paloma diz à avó para preparar tudo, porque hoje à noite elas irão embora do povoado e só vai se despedir do doutor, Tovar e de Elisa. Ramona se desespera e pede uma semana como tempo. Paloma diz que vai ir essa mesma noite. Almerinda finalmente acorda. Damião diz que a cirurgia foi um sucesso e o médico disse que ele irá se recuperar e poderá viver muitos anos com o tratamento. Almerinda fala que sua ilusão era ter um neto, um filho dele, do sangue dele. Mas esse sonho se derrubou, se fez em pedaços e se fez mal nessa vida. Está pagando com isso. Betânia diz a Edmundo que Henrique desistiu de se casar com Paloma, graças a Deus. Edmundo diz que o filho de Paloma não é de Henrique e que ele decidiu pedi-lo em casamento para assumir a criança. Betânia diz que Henrique não tem por que ficar se encarregando de filhos alheios. Edmundo pede que Betânia aceite os erros dela e que se aproxime de Henrique, sem questioná-lo ou condenar os sentimentos dele. Carmen observa a piscina da casa e se lembra de quando correu atrás de Elisa e caiu dentro daquela piscina vazia. E após isso perdeu seu bebê. Ramiro chega ali e Carmen toma um susto. Carmen diz a Ramiro que não pode seguir vivendo ali, porque as lembranças estão lhe matando. Ela fala que no passado, Elisa quase lhe matou naquela piscina. Carmen diz a Ramiro que quer que Elisa perca tudo e que fique na miséria. Carmen diz a Ramiro que Elisa deveria estar no lugar deles, porque ela só tem triunfado e eles não. Carmen pede que Ramiro lhe ajude a destruir Elisa. A piranha os seduz e eles se beijam. Na processadora de Elisa é produzido vários produtos e molhos de pimenta. Elisa diz a Lúcio que falou com sua tia e ela lhe disse que Almerinda tem umas passagens de avião, onde tem o nome da sua mãe e de Rogério, mas tem certeza que os papéis são falsos. Elisa diz ao padrinho que vai investigar tudo isso muito bem. Elisa pensa numa maneira de recuperar sua casa e as terras. Lúcio diz a Elisa que Carmen pode se negar a vender a casa para ela, mas que ela pode vender para outra pessoa. Elisa sabe que Carmen não venderia as propriedades para o padrinho. Lúcio diz que precisam conseguir uma pessoa que Carmen não conheça para que compre as terras e a casa para ela. Sarito chega ali e leva um café para os dois. Elisa a observa e surge uma ideia. Damião diz ao tio que é difícil perdoar sua mãe depois de todo o mal que ela lhe causou. Lupe entende o sobrinho. Lupe diz a Damião que eles dois podem fazer Almerinda mudar de atitude e reparar os erros e injustiças que cometeu. Elisa escolhe Sarito para comprar as terras e a casa de Carmen para ela, já que assim Carmen não suspeitaria de nada e logo venderia de cara. Sarito sente medo de fazer isso e não quer se meter em confusão. Elisa fala das maldades e perversidades que sua tia fez para ela no passado e para o seu pai, desde quando ela era criança. Ela diz que seu pai acabou se matando e é por isso que não quer que Carmen fique com a casa e as terras de seu pai. Sarito se emociona pela história da menina sofrida. Sarito aceita ajudar Elisa no que ela precisar. Paloma se despede de Edmundo e agradece por tudo que ele fez para ela, pelo apoio e os conselhos, e diz que ele foi como um pai para ela. Paloma diz que vai embora do povoado essa mesma noite. Ele se emociona e diz que sentirá muita falta dela. Eles se abraçam. Edmundo diz que chegou a amá-la como uma filha e foi ele quem realizou o parto da mãe dela, Rebeca. Edmundo diz a Paloma que viu ela nascer quando a mãe dela morreu. Edmundo diz que Remédios preferiu que ela nascesse e morreu depois. Betânia vai perturbar Henrique na processadora. A mexeriqueira conhece o lugar onde o filho trabalha. A fofoqueira fala que hoje ela e Edmundo conversaram e não entendem como ele quer se casar com Paloma e reconhecer o filho que não é dele. Betânia diz que Paloma é uma imoral, que engravidou de qualquer um, camponês ou um caminhoneiro por aí. Elisa ouve tudo e descobre que Paloma está grávida. Henrique diz a Elisa para não acreditar nas mentiras da sua mãe. Henrique pede que Elisa fale com Paloma. Betânia diz a Elisa que não entende, porque ela se surpreende sendo que Paloma é igual a ela, que é a cópia de Estefânia e Carmen. Elisa enfia uma pimenta na boca da desgraçada da Betânia e diz que tomara que assim ela pare de falar mal dos outros. Henrique fica com vergonha da mãe. Lúcio pede a dois caras que façam uma lápide que seja a mais linda do cemitério, pro túmulo de Estefânia. Braulio conhece uma casa e pretende comprá-la para ter algo próprio. Dolores bate na casa de Horácio. Ela quer falar com o zelador, mas não sabe que é o moço. Ele se esconde, fica em silêncio e não atende a porta.
Anoitece. Ramiro vai até Vicente. Vicente o abraça. Ramiro diz ao menino que quer saber do que ele é capaz, para reconhecê-lo como seu filho. Ramiro pede que Vicente destrua Braulio. Vicente, nojento, infeliz, diz que faz tudo o que ele pedir. Paloma se despede de Florência e diz que sentirá falta de trabalhar ali. Paloma pede que Florência se despeça de Henrique por ela e fala que ela agradece pela amizade, pelo carinho e por tudo que ele fez por ela. As duas se emocionam. Paloma diz a Florência que ela é outra mulher. Elisa vai à cabana de Ramona à procura de Paloma. Ela vê que elas prepararam as malas. Ramona diz a Elisa que Paloma quer ir embora do povoado essa mesma noite. Elisa diz que já sabe que Paloma está esperando um filho de Gael. Ramona confirma. Elisa fica triste. Florência agradece a Paloma e pede que ela agradeça a Ramona, porque elas foram as únicas daquele povoado que acreditaram nela e lhe estenderam a mão. Paloma dá um abraço em Florência e sai. Elisa pergunta a Ramona desde quando sabem que Paloma está grávida. Ramona diz que soube numa manhã que viu sua neta nos olhos, mas que tudo aconteceu antes dela quase se casar com Gael. Ramona diz a Elisa que Paloma não queria causar problemas para ela e Gael, já que eles iriam se casar. Elisa diz que Paloma fez muito mal em ficar calada. Damião diz à mãe que Lupe foi pro povoado receber um novo pároco. Damião diz à mãe que Lupe ficará no povoado e que pediu para ele viver com eles na fazenda. Almerinda fala que ama Lupe e ele é seu irmão. Damião diz que ela foi muito sortuda em viver e crescer com o carinho de um irmão, e isso ela lhe negou. Almerinda pede que ele não venha com reclamações nesse momento. Elisa descobre por Ramona que Gael pensa que o filho que Paloma espera é de Henrique Tovar. Ramona diz que Gael e Henrique estiveram a ponto de agarrar a golpes. Ramona diz a Elisa que Paloma se sacrificou para que Gael pudesse se casar com ela. Elisa chora muito e diz que é importante Gael saber que é o pai do filho de Paloma. Ramona pede que Elisa não fale nada com Gael, porque mesmo não estando de acordo, quer respeitar as decisões da sua neta. Ramona comenta com Elisa que Paloma chegou ao extremo do limite, que tentou se matar. Elisa se surpreende. Ramona se lembra de quando encontrou Paloma quase morta na mesa. Elisa se lamenta. Ramona diz que conseguiu salvar sua neta e levou ela ao Dr. Tovar. Elisa se sente culpada de tudo e diz que jamais deveria ter aceitado Gael. Ramiro dá ordens a Vicente. O Branquelo aceita e é finalmente manipulado pelo monstro do pai para fazer negócios sujos. Lúcio agradece a Sarito pelo favor que fará para sua afilhada. Sarito diz que Elisa lhe comoveu muito com sua história e é uma moça muito forte. Sarito se sente mal e acaba desmaiando. Damião se admira no espelho e segue pensando em Elisa. Ele se lembra de quando dominou os sentimentos da mocinha e ambos fizeram amor pela primeira vez, com muita paixão e desejos, romanticamente. Elisa diz a Dolores que acabou de saber que Paloma está grávida de Gael. Dolores diz que sabia que Paloma estava escondendo alguma coisa e cometeu um erro. Elisa diz que o único erro de Paloma foi ter se apaixonado pelo homem errado. Ela se entristece. Elisa chora e diz que está com raiva e furiosa com Damião e Gael e queria odiá-los, mas não consegue. Elisa não consegue tirar Damião do seu coração e dos seus pensamentos e se lamenta para Dolores. Lúcio ajuda Sarito e ela recupera a consciência. O velhinho pede para irem ao centro de saúde para fazerem um exame nela. Ela não aceita. Braulio dá um relógio de presente para Vicente. Ele diz que conseguiu comprar aquilo com o primeiro salário que recebeu na processadora Castanhão. Ele convida Vicente para irem jantar. Antônia fica triste por ser esquecida no churrasco e não ser convidada. A Morena chora. Lúcio está levando Sarito para casa dela. Malu observa os dois, pensa mal e fica triste. Henrique diz a Edmundo que Betânia não vai mudar nunca. Edmundo diz ao filho que só querem ajudá-lo. Henrique diz ao pai que Betânia foi na processadora reclamar por ele querer se casar com Paloma e assumir o bebê da Morena. Carmen encontra Padre Lupe e pergunta o que ele disse à sua sobrinha. A demônia acusa ele de estar colocando coisas na cabeça da sua sobrinha. Lupe diz que quando decidir, falará com a sobrinha dela, porque o final dela está próximo. Carmen não se assusta pelas ameaças dele e diz que ele não vai fazer ela ir embora dali. Lupe diz que ela pode acabar na cadeia e tem certeza que foi ela quem matou Augusto. A desgraçada debocha. Lupe diz a Carmen que conhece muito bem ela, a história dela com Rogério e os pecados dela.
Carmen recomenda que ele fique calado, porque se sua sobrinha souber da verdade, pode terminar como sua irmã ou como Augusto, em um caixão. Lupe fica com medo. Ele entra na casa da igreja e recebe o novo padre. Eles se cumprimentam e se conhecem. Gael vai à casa de Lúcio, com a cara de sonso e bobo de sempre, e diz a Dolores que quer falar com Elisa. Ele fala que sente vergonha de si mesmo e está arrependido do que fez. Lupe recebe muito bem o novo padre e eles andam pela igreja. Elisa se encontra com Lupe. Ele diz que depois de tudo o que aconteceu, preferiu deixar de ser padre. Ela diz que isso lhe dói muito. Lupe diz a Elisa que Deus pôs nas suas mãos a felicidade, o amor de 4 crianças, que conhece e ama desde que eram pequenos. Lupe diz a Elisa que precisa falar com ela de algo muito importante, de uma injustiça que cometeram. Elisa diz que já sabe que Paloma está esperando um filho de Gael. Elisa pede que Lupe apoie. Ele aceita. Edmundo briga com Betânia e discutem pela fofoqueira ter ido reclamar com Henrique e armar um escândalo na processadora pelos planos que ele tem com Paloma. A velha demônia segue falando mal de Paloma. Edmundo não aguenta a desgraçada e sai da casa da linguaruda. Henrique vai à casa de Paloma, muito triste, e pergunta se ela iria embora sem se despedir dele. Paloma diz que queria evitar de vê-lo triste assim. Ela diz que não tem mais o que fazer ali e vai ir embora do povoado. Ramona diz a Paloma que o cavalo está muito mal e não poderão ir embora com a carroça essa noite. Paloma pensa que a avó está colocando pretextos. Ramona fala que o cavalo está gripado com meleca. Paloma não entende nada. Damião vai a um bar e pede um uísque. Uma mulher se aproxima do moreno. Ele a dispensa e a rejeita. Elisa vai à casa de Gael. Gael diz a Elisa que imagina que ela está sabendo da gravidez de Paloma. Gael diz que o amor tão grande e sincero que Paloma oferecia não era verdadeiro. O nojento infeliz pede que Elisa não negue o deles e não faça um favor a Paloma, que está esperando um filho de Henrique. Elisa diz a Gael que o filho que Paloma espera é dele e não de Henrique, e veio ali para pedir para ele se casar com Paloma.